Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. Este é o Sala de Redação que está chegando nesta segunda-feira para tratar de muita coisa importante. E hoje é o dia do rock e eu quero oferecer uma caipirinha com a cachaça Sete Campos de Piracicaba, melhor do Brasil, para o nosso Elvis Presley Tupiniquim, o grande, o extraordinário Rafa, que está conosco e que é o nosso roqueiro aqui do programa. Rafa Malenotti, que está conosco e que é o grande roqueiro que nós temos aqui. Então, para ele, um brinde especial, uma caipira com a cachaça Sete Campos de Piracicaba, melhor do Brasil. Bom, o nosso Sala de Redação, ele tem Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada, Safari Bourbon, Ruder há 48 anos cuidando da sua segurança, Facta dinheiro na mão para dar uma folga nas contas e ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Na semana passada, o programa recebeu o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. E hoje, nesta segunda-feira, vamos receber o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Está chegando aí o Campeonato Gaúcho, tem algumas notícias preocupantes, inclusive esta que vem dos infectologistas que querem ainda decisões mais drásticas das autoridades para conter o surto de coronavírus. Enfim, temos questões muito importantes para discutir aqui no programa. Presidente, mas antes do presidente, a Andressa, por favor, traz as últimas informações. Ô Pedro, essa informação sobre lockdown, que é sendo a única maneira para evitar o colapso no sistema de saúde do Rio Grande do Sul, é isso que diz a Sociedade de Infectologia. Essa informação está em gaúchazh.com, logo na capa, para o nosso ouvinte que quiser ler, que quiser entender um pouquinho mais sobre essa proposta de fechamento ainda maior aqui no estado por causa de uma possibilidade de comprometimento do atendimento aos pacientes infectados por coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o principal destaque. Além disso, o aguardo, a expectativa pelo mapa final das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira, o mapa preliminar mostrou um aumento de regiões com bandeira vermelha e o mapa definitivo para a semana sai nesta tarde por volta das 4h30 e nós acompanharemos aqui na Gaúcha. Ok. Presidente Marcelo Medeiros, bem-vindo ao programa, uma honra ouvi-lo. Boa tarde, Pedro. Em teu nome, eu cumprimento todos os profissionais da Rádio Gaúcha. Uma boa tarde para a tua audiência, uma boa tarde especial para a torcida colorada. É sempre um prazer estar participando do Sala de Redação. O que significa, presidente, para o Internacional voltar ao futebol, voltar ao gauchão, logo adiante ao Campeonato Brasileiro? E também o que significa esta onda de coronavírus que nós temos aí? Como é que a gente enfrenta isso, se é que é possível? Olha, a gente, primeiro vamos lá, né? O que significa para um clube de futebol voltar a jogar futebol? Seria mais ou menos o que significa para uma rádio poder transmitir seus programas depois de 4 meses parados. A gente vive disso, esse é o nosso negócio, é aquilo que atrai a paixão da nossa torcida e nós estamos parados desde o dia 15 de março, quando tivemos a última rodada pelo campeonato regional, atendendo a todas as sinalizações, todas as orientações das autoridades sanitárias que nos solicitou, que nos exigiu que a nossa atividade ficasse parada. Nós fizemos uma série de protocolos garantindo ou tentando garantir ao máximo a segurança dos profissionais do clube. Esses protocolos foram alinhados junto com o nosso rival. A Federação Gaúcha também fez o seu trabalho, foi encaminhado ao governo do estado e a sinalização de que o Campeonato Gaúcho começa semana que vem, dia 22 ou 23. É importante que a gente mantenha a atenção, mantenha no nosso dia a dia, sem fazer aglomerações, atendendo esses pedidos das autoridades públicas. Mas é importante também que um segmento importante da atividade produtiva, que faz parte da cultura do nosso país, do nosso estado,
possa começar a exercer a sua atividade, possa preencher um espaço na vida dos gaúchos e das gaúchas. Muito bem, quem quer perguntar ao em relação presidente? ao que vem agora, presidente Marcelo, bom dia ou boa tarde a todos e a todas que estão com a gente. Bom dia porque eu não almocei ainda, mas vamos de boa tarde que o dia está bonito. Presidente, a perspectiva de um Grenal passar para quarta-feira, o canal aberto, a transmissão que provavelmente, na lógica, substitui a aglomeração, as pessoas têm o acesso universal ao canal aberto e não precisariam se aglomerar por um pay-per-view. É claro que esse é o raciocínio principal de uma antecipação em 24 horas da transmissão, mas o que mais é benefício nessa possível troca e a quantas anda nesse momento, nesse início de tarde, essa possibilidade? Olha, a gente está partindo da liberação do que o governo, respaldado pela prefeitura na semana passada. Hoje à tarde nós começaremos nossos treinamentos coletivos. A intensidade dos exames, dos testes nos atletas vai aumentar, mas depois de 4 meses sem futebol, já vendo... por exemplo, ontem eu assisti também no meio da semana o Fla-Flu. Em outras regiões do país, a perspectiva de voltar o trabalho com bola, voltar as atividades nos campeonatos regionais. A CBF cravando que a competição nacional terá seu reinício aí, terá início melhor, porque ela não começou, terá início no dia 9 de agosto. Então a gente tem que trabalhar com as ferramentas que nós temos. Presidente, qual foi a extensão do dano causado ao Internacional por esses 4 meses de parada? Dano financeiro? Dano financeiro. O dano é grande, Davi. Imagina qual o dano que seria da Rádio Gaúcha, do Jornal do 0 Hora, sem poder transmitir seus programas ou sem editar seu jornal diariamente durante 4 meses. Mas o que o Inter vai ter que fazer, presidente, para poder sanar essa dificuldade ou para minorá-la? Vou me meter aqui, o presidente. Olha, Diogo. no ano passado, Davi, o Inter foi o 3º maior faturamento do Brasil. Nós, pela primeira vez, nós superamos Corinthians e São Paulo. Ficamos atrás apenas de Flamengo e Palmeiras, com o Grêmio vindo logo atrás em 4º lugar. Então, o processo de recuperação financeira do clube, ele tem uma curva crescente muito importante até a pandemia. Mas a pandemia, ela não afetou o Inter. Se tu pegares aí os setores como do comércio... Afetou o planeta, né, presidente? O planeta, principalmente os setores do comércio. Tu, que é um cara que teve uma experiência muito importante vivendo nos Estados Unidos, grandes marcas americanas entraram em concordata, estão em liquidação judicial, com marcas centenárias no comércio, bares, restaurantes, o segmento da cultura, de shows, de entretenimento, tudo isso está sendo muito afetado. E não só o Inter, não só o futebol, mas como quase todos os esportes do planeta. Quais são os danos imediatos? Não tivemos bilheteria nos últimos 4 meses. Todas as etapas das competições Libertadores e Copa do Brasil tinham premiações ao superar essas etapas. Isso não entrou na receita do clube, mas pode entrar ali no futuro. As reduções que nós fizemos de corte de despesas com fornecedores, prestadores de serviço, com a difícil decisão de fechar postos de trabalho, inclusive de diminuir, só uma questão assim emblemática, o Beira-Rio, que ficava iluminado desde as 7 até a meia-noite, reduziu o tempo de iluminação para reduzir despesa com luz. A redução de 25%
dos salários de todos os funcionários e dos atletas e dos profissionais da comissão técnica de acordo com a medida provisória, a postergação do pagamento de luvas para 2021. Então, todas essas ações, as ações do marketing, as ações para recuperar os bons índices do nosso quadro social, e que vem crescendo bastante significativamente nesses últimos 40 dias, por uma série de variáveis que fizeram parte de uma equação para que a gente pudesse ter um fôlego financeiro. Mas, presidente... O Inter só para completar, Claro, presidente. recebeu aquela verba da CBF, o Inter fez uma repactuação com instituições financeiras, então o Inter vendeu um atleta jovem aí, que já entrou uma parte da receita, O Eric. deu a saída a um outro jogador, que foi o Gustavo, que também teve um ganho financeiro. Então dia a dia, enfrentando a dificuldade do fluxo de caixa, mas voltando a jogar futebol, as coisas tendem a melhorar. É aí que eu queria entrar, presidente. Tem como, contratar nem pensar, eu suponho, né, em função de todo esse estrago planetário, como disse o Davi. Mas tem como o Inter atravessar o ano, ou atravessar a temporada até onde ela for, sem vender 1, 2, 3 jogadores, ou através do mecanismo de solidariedade aí que acaba pingando aqui e ali, o Inter pode enfrentar um ano? Olha, eu não gosto muito de começar a responder uma pergunta quando tem o C na frente, porque a gente entra sempre num ambiente de especulação. Mas vamos lá. Então tira o mecanismo, presidente. Pronto, vou tirar o C, tirei o mecanismo. Tem como não vender jogadores, presidente? O mecanismo de solidariedade, Diogo, ele foi muito importante. Eu vou dar 2 exemplos. Na transferência do Alisson para o Liverpool e na transferência do Fred. Jogadores que mudaram de patamar e representou para o Inter um ganho financeiro importante. Nós, no que diz respeito à chegada de atletas, nós trouxemos agora o Matheus, um jogador extremamente forte, que tem mostrado muita qualidade também nos treinos técnicos que tem fazendo. Foi uma equação que o Inter não precisou fazer nenhum gasto nesse momento. Então são situações assim, o Inter pode trazer algum reforço até o final do ano. Mas respondendo o ponto principal da tua pergunta, para que a gente possa ter um equilíbrio financeiro, o Inter vai ter que vender sim, até porque nós orçamos um valor importante a título de vendas de atleta no orçamento do nosso clube. Presidente, uma outra questão financeira que é importante é que é o contrato da Turner, né? Eu pergunto porque hoje é dia 13 de julho e o Campeonato Brasileiro deve começar no dia 9 de agosto, portanto em menos de um mês. E essa é uma questão importante, vocês herdaram este contrato, né? Que teria que render, neste momento, se eu não me engano, 3 milhões e 500 mil reais por mês, e esse dinheiro não está entrando. Em menos de um mês, até o início do Campeonato Brasileiro, lembrando que a TV é fechada, Turner, né? Essa situação estará resolvida? Tem um indicativo de rescisão de contrato, e aí teria a possibilidade de se negociar com outra emissora, até mesmo a Globo, ou este assunto vai parar na Justiça, enfim, até o início do Campeonato Brasileiro. Isso deve estar resolvido, presidente? A gente espera que sim. A gente tem sempre que destacar que o Inter tem uma situação diferente dos outros 7 clubes de Série A. Para lembrar, os clubes que optaram pela gigante americana, Turner, que tem aí no seu conglomerado Warner, CNN e todos sob o guarda-chuva da grande empresa de comunicações, a AT&T, Inter, Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense, agora com a chegada também do Curitiba, Bahia, Ceará e Fortaleza.
O contrato do Inter termina esse ano. O contrato dos outros 7 termina em 2024. No nosso entendimento, no entendimento do clube, no entendimento do Conselho de Gestão, da Vice-Presidência Jurídica e do escritório de advocacia que nos assessora, a gente está procurando uma conciliação, até porque os valores a serem pagos para o Inter são, em razão do tempo de vigência do contrato, são menores. A nossa ida ao Palácio do Planalto tinha muita relação com esta situação, porque a medida provisória publicada pelo presidente da República, ela dá à Turner a possibilidade de transmitir mais jogos do que são contratados, porque pode permitir ao mandante a transmissão de um jogo diferente do veículo de comunicação que o visitante tenha firmado. Mas essa é uma situação que está meio embrulhada, meio complicada. A gente tem lido algumas matérias de que a tendência no Congresso Nacional é que essa MP ela perca vigência, mas o importante é que o Inter está trabalhando no sentido de conciliar para que os valores pactuados sejam pagos ainda este ano. Bom, presidente, a quarentena interrompeu alguns processos no Inter que estavam caminhando muito bem, como a questão do CT, que o Inter tinha regularizado todas as áreas e já começava a planejar como executar a construção da cidade do Inter, a questão do centro de eventos. Mas tem um dos ativos do clube que parece que a negociação está caminhando, que é o Gigantinho, né, presidente? Podemos ter novidade em poucos dias, ou talvez em poucas semanas, que o Gigantinho e o Inter ter um parceiro para gerir o Gigantinho e fazer de um espaço que dá prejuízo hoje, que comece a dar lucro? Primeiro eu queria te cumprimentar pela tua matéria de hoje. Eu acho que ela foi muito precisa e muito esclarecedora sobre a situação do Gigantinho. Vamos lá. Eu achei que eu ia falar do Grenal do século, né, tia, mas os homens estão me bombardeando aqui. Não, mas nós temos o Grenal da Peste. Tem tempo, presidente, tem tempo. Não, mas não tem problema, pode perguntar aqui. Vamos lá. Nós abrimos um edital, acho que faz uns 2 anos, para parcerias que quisesse explorar o Gigantinho, e o modelo que nos orienta, que orienta o Conselho de Gestão, que orienta a diretoria, é o modelo de sucesso que o presidente Giovanni Luigi trouxe para a reforma do estádio Beira-Rio. O primeiro edital ele não teve muitos interessados, nós fizemos uma nova... Só para lembrar a comunidade colorada que o Inter é uma empresa privada. Então o Inter não se submete a esse tipo de concorrência como um ente público que tem que fazer um processo licitatório. Nós fizemos uma concorrência de interessados na exploração e na reforma do ginásio do Gigantinho. No edital que nós lançamos, se eu não me engano, 8 interessados vieram buscar a documentação e 3 empresas apresentaram propostas. Qual foi o encaminhamento que o Conselho de Gestão deu? Ele encaminhou para 2 comissões específicas do Conselho de Gestão, do Conselho Deliberativo, para a Comissão de Patrimônio e a Comissão de Novos Negócios. No clube, na parte executiva do clube, esse assunto vem sendo conduzido, e muito bem conduzido, pelo vice-presidente, Dr. Lamana Paiva. Nós fizemos, depois da análise dessas comissões, do Conselho Deliberativo,
que são órgãos independentes da gestão eleita. A Comissão de Novos Negócios, ela fez um ranking das candidatas mais melhor graduadas na atenção daquilo que a gente acha de importante para a reforma do estádio. Nós fizemos uma reunião do Conselho de Gestão com a mesa do Conselho Deliberativo e principalmente com os integrantes dessas respectivas comissões, e foi escolhido um grupo para fazer alguns questionamentos a empresa melhor colocada, que vai apresentar uma contraproposta nos próximos, talvez nessa semana ou na próxima, e aí nós vamos dar um encaminhamento, e quem vai decidir pelo futuro do Gigantinho é o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. Muito bem, e o Grenal do século, presidente? Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para o Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Oi, Guerrinha. Marcelo, como é que está o assunto? Porque tu tivesse uma gestão prejudicada com essa pandemia, 6 meses, 5, 6 meses aí, sem ter muita coisa o que fazer, a não ser arrumar dinheiro, andar com o chapéu na rua aí para arrumar grana para poder saldar os compromissos. O Inter trabalha já com a hipótese de prorrogar o teu mandato ou não? Não, o Inter não. O Inter não pode trabalhar com essa possibilidade, até porque o Inter tem um estatuto. O que aconteceu? No início da pandemia, se eu não me engano, nós já tínhamos 1 mês de paralisação. Por iniciativa pessoal e própria, o doutor Vitor Saidelis, que é um amigo, que é um advogado trabalhista renomado, que não é do meu movimento político, teve a iniciativa de fazer essa proposta, tendo em vista que ele visualizava que esse era um ano, no mínimo, com um semestre perdido. E encaminhou um pedido e não foi aceito pelo Conselho Deliberativo, pela mesa do Conselho Deliberativo. E ele não recorreu. Mas eu tenho ouvido falar aí nas conversas de dirigentes, mas o Inter tem excelentes nomes aí para poderem presidir o Inter. Depois de uma Série B, Guerrinho, depois de tu chegar no ano seguinte, uma vaga direta da Libertadores, e por toda essa caminhada que a gente fez, e atravessar uma pandemia, pô, que missão que eu assumi, mas vamos lá, vamos trabalhar com 31 de dezembro, e se alguém pensa diferente, eu me sinto lisonjeado com isso. E o Grenal do século, presidente? Eu vou fazer uma confissão para vocês. Faça. Eu não estava no Beira-Rio no Grenal do século. Nessa época, eu era assessor jurídico, divisão Santa Catarina do Grupo RBR. Eu morava em Florianópolis. E eu tinha vindo de carro para assistir a primeira partida no Olímpico, que foi numa quarta-feira. E o meu chefe, doutor Afonso Mota, me disse: tu vem, mas segunda-feira de manhã tu tem que estar lá. E eu tinha me programado para voltar no domingo e assistir o jogo na casa dos meus pais em Torres. Meu pai e meu irmão vieram para o Beira-Rio e eu fiquei assistindo a partida junto com a minha mãe. O nosso vizinho de frente é a família do Dr. Raul Regis de Freitas Lima, presidente do Conselho do Grêmio. E a 100 metros da nossa casa tem a casa de veraneio do Dr. Paulo Odônio, ex-presidente do Grêmio. Pô, que então, tenso, quando termina o primeiro tempo, o Grêmio 1-0 e o Inter com 1 a menos,
O que passou de gente na frente da nossa casa de bicicleta com a bandeira do Grêmio foi um negócio... Mas a gente aguardou o fim do jogo e depois saímos para dar o troco. A vida é assim, né? A vida é assim. Mas bom, foi um baita jogo. Presidente, a preparação, o protocolo, nós tivemos esse caso de Santa Catarina, nós temos uma nota dos infectologistas hoje, a situação é bastante preocupante aqui no Rio Grande do Sul. Como é que o futebol internacional vai encarar estas dificuldades com os seus protocolos, enfim, o que pode mudar com isso, quais são outros cuidados que podem ser acrescentados, enfim, o que o senhor tem a dizer? Olha, eu acho que o corpo médico da Chapecoense e do Avaí, né, eles têm que dar uma resposta se esse contágio que foi constatado se deu dentro de campo ou antes da partida. Porque eu acho que essa é uma informação importante. Eu acho que sempre que se vai ouvir autoridades médicas, tu tem a questão do contágio, da saúde, da preservação da vida em primeiro lugar. Mas hoje, só para citar um exemplo, o Davi Coimbra, em sua crônica, traz um depoimento que beira o desespero de uma empresária que fechou 21 de 22 lojas que ela tinha em Porto Alegre. E o Davi, como a grande maioria das pessoas, sabe que é uma equação muito difícil de ser solucionada. Segmentos da atividade econômica, a saúde, o crescimento da curva, por que determinadas ações foram tomadas, não foram tomadas antes, por que estão sendo tomadas agora. Eu estava ouvindo em redes sociais um depoimento que para mim é muito esclarecedor, do Dr. Luiz Antônio Nazi, um dos principais nomes do Hospital Moinhos de Vento. Essa é uma doença nova, e que o conhecimento a respeito dela, estamos ainda numa certa... Isso que eu sou advogado, não quero me aventurar por uma esfera que não é do meu domínio, mas grandes médicos ainda estão em fase de aprendizado. A gente vai manter toda a cautela, tudo que tiver ao nosso alcance para poder voltar ao futebol, e na expectativa de que, passando essa parte mais acentuada do inverno, essa curva de contágio diminua. Até pelo seguinte, como eu me dirijo quase que diariamente ao Beira-Rio, o número de pessoas nas ruas de Porto Alegre diminuiu consideravelmente. Então, a gente, dentro da teoria que a aglomeração é responsável pelo aumento de contágio, a gente torce muito para que essa redução chegue o quanto antes. Tá bom. Presidente, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcho, sala de redação. Desejamos muita saúde ao amigo e vamos conversando aí ao longo do tempo, né? Sempre à disposição de vocês, foi um prazer conversar e vamos ver se o futebol volta e a nossa vida possa ter um pouco mais de liberdade. Um abraço. Se Deus quiser, um abraço. Presidente Pedro. Marcelo Medeiros, entrevistado aqui no Sala de Redação. Fale. Deixa eu aproveitar esse momento que nós estamos falando de saúde, protocolo e tudo mais. Tu pode deixar eu chamar o comercial e tu fala depois? Por favor, Pedro, quem sou eu para dizer não para você? Não, que é isso, olha aqui, não, é que eu quero te lembrar, Maurício, que é extremamente importante, é o álcool 70 aerossol da Gimo. Ele te dá a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo é qualidade comprovada, tu sabe disso. A Ruder cuida da sua segurança há 48 anos e agora conta com você para manter a segurança de todos. Proteja-se. Dinheiro na mão,
Para manter as contas em dia, o crédito consignado Facta salva até negativado. Organize as finanças, 0800 602 1818, representante autorizado da Facta Financeira. 3030 7000, este número é básico para você ter da sua casa o mais gostoso galeto produzido neste país, o galeto Mamma Mia. E à noite ainda tem a pizza do Mamma Mia. Então aproveite, hein? 3030 7000, não precisa sair de casa, fica concentrado, não corre risco nenhum, e o Mamma Mia leva estes alimentos saudáveis, maravilhosos, gostosos que só o Mamma Mia produz. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida dando prioridade para Maurício Saraiva. Olha, Pedro, eu na coluna do fim de semana em 0 Hora, eu falei a respeito da questão pessoal do presidente Luciano Oxman, né? Como é que ele enfrentou, não aquilo que ele diz nas entrevistas, que é a ideia de trabalhar pelo bem do futebol gaúcho, isso tudo é verdade, mas eu pedi um depoimento mais pessoal dele. Ele me falou sobre as noites não dormidas ou mal dormidas, que todos os dias falou com a mulher dele a respeito do que ele estava vivendo, que teve a compreensão da mulher e do filho, essas coisas mais pessoais. Mas também houve um momento da coluna em que eu atribuí o protocolo tão elogiado da Federação Gaúcha à figura do Dr. Ivan Pacheco, que é o diretor médico lá da Federação, como sendo o Ivan Pacheco protagonista de todo o documento. E, na verdade, logo a seguir, sábado de manhã, pouco depois do meio-dia, o presidente Luciano muito gentilmente me ligou, aliás, me mandou uma mensagem agradecendo a coluna, mas fazendo uma correção, porque houve mais gente participando e o doutor Ivan Pacheco deu assessoria ao protocolo, mas não foi o protagonista do protocolo, que teve a figura do próprio Luciano Oxman, mais o Luiz Antônio Lopes e o Antônio Dalprá, que são os dirigentes, e diretores como Maurício Andrade, Mauro Rocha, Carlos Schneider, e especialmente a consultoria médica do Dr. Alberto Stein. Então, como esse protocolo é muito elogiado até esse momento e está assegurando até agora a volta do futebol gaúcho, era justo que eu dissesse todos esses nomes que fizeram parte da sua excelência. E para não perder o gancho, já que estou com a palavra, eu quero lembrar a todos nós que alerta sim o futebol catarinense pelo que aconteceu lá. Mas tanto quanto se saiba, no protocolo do Rio Grande do Sul, da mesma forma que o protocolo carioca, não há a possibilidade do erro crasso e grave cometido no protocolo catarinense que possibilitou que jogadores sob suspeita de coronavírus fossem a campo. No Rio de Janeiro só vai a campo negativado. O Volta Redonda teve 3 caras que não foram jogar contra o Fluminense antes da partida. O Fluminense ontem teve o Wellington Silva fora do jogo porque foi positivado. Então, no Rio de Janeiro, e no protocolo daqui, Pedro, só vai a campo quem estiver negativado. E em Santa Catarina, o protocolo falhou. Foi a campo o jogador que poderia estar positivado. Isso é inaceitável e assim é claro que o futebol não pode voltar. Há uma diferença importante do protocolo carioca, do protocolo que se defende no Rio Grande do Sul, daquilo que aconteceu em Santa Catarina. Tem uma coisa a falar sobre isso, né, Maurício? Sim. É que mesmo que o jogador faça o teste e que dê negativo, ele existe uma margem para que ele que tenha o vírus e que não tenha sido apontado pelo teste. Existe essa possibilidade, né? Mas é uma possibilidade, tem que ver se vale a pena correr o risco, né? No caso do futebol, é algo a se calcular. Olha, vale a pena correr esse risco? Porque tem muitos testes desses que dão negativo porque não deu tempo ainda de aparecer. Por exemplo, o teste em que aparecem os anticorpos, né? Que é o teste, vamos dizer assim, que vai dizer se a pessoa já está imune ou não, né? Esse teste aí, ele leva, a formação de anticorpos, né? Leva 4, 5 dias, às vezes 6 dias, né? Para se formar no corpo da pessoa. Então não aparece, a pessoa teve contato com o vírus e não apareceram ainda os anticorpos. Essa é uma possibilidade. No caso mas esse é o risco natural, né? Lá na Europa tem isso também, né? Sim, que o teste que eles fazem, né, Davi, é o PCR. Esse é o mais confiável deles, é o chamado teste de ouro. O do nariz, né? O do nariz, que pega a mucosa do nariz. O presidente da Chapecoense, em entrevista ao Rodrigo Oliveira, disse que fez 4 ou 5 testes de PCR. E aí daqui a pouco apareceram 14 caras. Bom, não entendi.
Esse é o que disse a pessoa está com coronavírus naquele momento. Então, até o doutor Drauzio falava com vocês na semana passada, né, Davi? Ele disse que é o teste de ouro. É o teste que, nesse momento, é o mais confiável. Tem um índice muito pequeno de falso positivo ou de falso negativo. Mas olha só, Andressa, aí é que... Desculpa, só para esclarecer aí, é que aí depende, né, Andressa? Por exemplo, tem gente que faz esse teste aí do nariz, que é o teste... Depende do estágio, né, da doença. Exatamente, depende do estágio da doença e depende de quando vai ser o resultado do teste. Entende? Porque eu não sei como é que é lá, como foi. Esse é o erro da Chapecoense, Davi. Eles fizeram o teste na terça-feira, e jogaram na quarta, sem ter os resultados. E na sexta ficaram sabendo. Sim, mas isso é um erro brutal. Esse erro não dá para cometer. Esse é um grande problema. Demora de 24 a 48 horas, pelo que eu li, para sair o resultado desse teste. Até 96 eu cheguei a ler. É que tem uma questão, Guerra, que é particular de Santa Catarina, que é a seguinte: para Florianópolis, para jogar em Florianópolis, não bastava ser o teste rápido. A Prefeitura de Florianópolis liberou os jogos com a exigência de que se faça o PCR. Então a Chapecoense, que vinha fazendo testes, fez na terça, jogou na quarta em casa, e como jogaria no domingo em Florianópolis, havia tempo para chegar a Florianópolis na sexta-feira com os resultados e com os exames prontos. Por isso que foi feito o PCR. Se o jogo não fosse em Florianópolis, não teria sido feito o PCR e talvez, eu não sei se esses jogadores apontariam o coronavírus nesse teste rápido também. Jogaram infectados e ganharam, hein? Imagina sem infecção. Coitado do Avaí. É que os jogadores de futebol, normalmente, eles são assintomáticos, né? Não, mas, Davi, só para a gente não perder o gancho, assim, a gente está do lado de cá do balcão e como não somos especialistas, há uma quantidade sem fim de questões com pontas soltas que a gente não consegue explicar. Mas em relação especificamente a protocolos, o que está acontecendo nos protocolos dos campeonatos europeus e o que está acontecendo no Campeonato Carioca garante que o jogador não entra em campo sob risco de estar positivado. Ele só vai para o campo negativado. Isto acontece nos campeonatos europeus e acontece no protocolo carioca e está previsto que aconteça também no nosso. A falha do protocolo catarinense é possibilitar que jogadores que estejam sob suspeita ou que não tenham resultado conclusivo estejam dentro de campo. E tanto isto funciona que na Europa até aqui já é mais de um mês de trabalho da Bundesliga, que até já acabou, mais o campeonato inglês, o espanhol, o italiano, o português, e ninguém que esteve em campo esteve positivado e passou coronavírus para quem quer que seja. E vale para o campeonato carioca. Por campeonato carioca. Então a falha do protocolo de Santa Catarina é alerta, mas não significa que o nosso aqui no Rio Grande do Sul vai ter a mesma falha também. Na Europa e aqui no Rio Grande do Sul, é bom que se diga só uma coisa, Diogo, é bom que se diga uma coisa, desses 13 casos que foram detectados na Chapecoense, não se sabe em primeiro lugar quantos jogadores tinham. E se esse jogador ou esses jogadores estavam junto naquele jogo, poderiam não estar só no grupo. A maioria é de funcionários, a maioria de pessoas que estão fora do campo. O que eu li foi sobre isso, que não são 13 jogadores, para as pessoas não confundirem, né? A maioria é de funcionários do clube, a maioria de pessoas que prestam serviços ali junto aos jogadores, de jogadores mesmo não se sabe quantos e se estavam em campo. Tem um jogador na Europa, que se sabe que é o Roberto, com certeza, vai ser preciso, Léo. Só para não perder o gancho do Guerra ali. Tem um jogador que é o Roberto, atacante reserva, ficou no banco, ele postou no Facebook dele uma imagem dele no hospital, ele está recebendo oxigênio, e disse, é o maior desafio da minha vida. Então, porque a Chapecoense, ela não revelou nenhum número, né? Esse número seriam 14. Ele veio numa nota do governo do estado, né, no sábado à tarde, quando o governo do estado suspendeu, a federação e o governo suspenderam os jogos. Mas também aí é suspeita, já como não tem informação, e aí é uma questão de paciente e médico, né, de uma ética médica de não revelar se o paciente não autoriza. Suspeita-se também que o técnico Humberto Louser seria um dos contaminados, mas aí não se tem a confirmação oficial. O que se tem é o jogador Roberto, porque ele colocou na rede social dele. Bom, vamos lá, né? O Pedro, hoje a Chapecoense anunciou, né, que fez uma nova desinfecção em todo o seu centro de treinamentos. Aliás, sobre teste para Covid-19, o técnico do Grêmio Renato Portaluppi, depois do período no Rio de Janeiro, chegou hoje
11h15 da manhã no aeroporto Salgado Filho. Ele foi para o CT, fez o teste, deu negativo e hoje já vai comandar o treinamento da tarde, primeiro trabalho tático com a presença do técnico do Grêmio. E aliás, sobre trabalho tático, hoje à tarde também tem o treino do Inter com o comando do Eduardo Cudê no CT do Parque Gigante. E a data do Grenal, Pedro, hoje à tarde deve sair a definição. A luta é para que o Grenal seja no dia 22, quarta-feira, com TV aberta. Esse seria é o ótimo. objetivo. O trabalho está sendo feito para isso, mas a confirmação ainda não se tem. Talvez aconteça hoje à tarde. Então, 22 ou 23, quarta ou quinta, hoje à tarde deve sair a definição. Seria ótimo se fosse na TV aberta, né? A gente, não pode planejar que alguma coisa tenha aglomeração em relação ao futebol. O futebol não pode estar aberto para esse tipo de manifestação. Ninguém tem que fazer churrasco. Os consulados do interior não tem que fazer promoções. Não. Todo mundo em casa para assistir o futebol a partir da próxima quarta-feira, quando vai começar o Campeonato Gaúcho. Bom, Guerrinha, o Fluminense ontem, Guerrinha, ele deu uma encarada no Flamengo que foi bonito de ver. A bola pune, né? A bola pune, não faz, leva, né? Não tem capacidade para fazer, azar, né? O mérito do Odair é tirar leite de pedra desse time do Fluminense, que é um time comum. É um time bem comum. O que deixa a gente assim, com a pulga atrás da orelha, é porque que o Flamengo está jogando menos, né? E ontem o Flamengo ainda perdeu o Gabigol, que acabou expulso, está fora do segundo jogo. O campeonato está resolvido, né, pela qualidade, mas o Flamengo, a gente pode dizer isso sem medo de erro, por esses 2 jogos contra o Fluminense, ele caiu de produção em relação ao ano passado. Ele não está conseguindo, eu sei que tem a parada, eu sei que falta ritmo de jogo, não falta entrosamento, porque são os mesmos caras, mas ele está produzindo menos do que vinha produzindo antes da parada da bola. Sim, mas tu imagina o Fluminense que treinou muito menos, né? Quanto falta ritmo de jogo. E isto é um otimismo, gera um otimismo nos clubes que vão disputar as competições com o Flamengo. Né? Se ele está jogando isso, ele daqui a pouco pode ser batido, sim. Aquele Flamengo que nós vimos, aquele não poderia ser batido. Esse que nós estamos vendo, pode. Esse não está conseguindo, ele está tendo dificuldades para ganhar de um time de meninos que muito claramente está disputando a competição com o intuito de não perder. Se der para ganhar é melhor, mas a intenção é não perder, né? Um time que a folha de pagamento não dá nem para comparar, é incomparável. Então, o que deixa a dúvida no ar é o seguinte: o que está acontecendo com o Flamengo? Guerra, há uma situação que não é coincidente na minha avaliação, que tem a ver com os atos de fora do campo do Flamengo e do seu treinador envolvido com a perspectiva de voltar ou não para sua terra, e é impossível que no ambiente de trabalho de dentro do campo não entre a soberba e a turbulência do lado de fora, isso não entre pro ambiente do trabalho e para a cabeça, para o nível de concentração dos jogadores. Sabe onde é que eu vi isso, Maurício? A direção do Flamengo agindo de forma imparável, como se mandasse no país inteiro, porque no Rio é certo que manda, e afora isso um treinador que não sabe se fica aqui ou vai embora, porque não para de chegar proposta com dinheiro limpo para ele voltar para a terra dele. Para você ter uma ideia, Pedro, o Jorge Jesus, que costuma ser explosivo à beira do campo, no jogo de ontem, ele não tem um gesto que lembrasse o Jorge Jesus de todas as vezes anteriores. Tudo está diferente no Flamengo, Pedro. Não, e tu viste o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio faz uma falta. 7 milhões de euros, o cara fica anestesiado. Fica anestesiado. Fica vibrando. O Rodrigo Caio fez uma falta na intermediária. Ele deu uma chegada fortíssima no jogador e levou o cartão amarelo. Hã? É bandido. Sim. Não, mas aí ele pegou e deu uma mijada no cara que estava no chão, mas o cara caiu porque ele bateu nele. E depois tem um lance que o guri do Fluminense lá, o Evanilson, que ele vai fazer um gol também, e que ele disputa a bola, o Evanilson cai, ele levanta e dá outra mijada no jogador. Mas o cara tá jogando, cara. O mais louco do Flamengo. Ele saiu do São Paulo, tá? Com a fama de zagueiro de condomínio. Ele era muito
Ele era quase um menino agora de é o zagueiro da pretensão. Não, virou bandido. E agora chegou no Rio e disse, não, peraí, vamos acabar com essa imagem de guri de condomínio. Não, Léo, Bom, ele tirou sangue do guerreiro, né? Ele faz, todos os jogadores do Flamengo estão assim. Ele adota a política do Figueiredo. O Figueiredo dizia assim: olha, eu dou um soco no centroavante nos primeiros 10 minutos de jogo, porque nenhum juiz expulsa. Claro que na época do Figueiredo não tinha todas essas câmeras e nada, não tinha VAR, né? O Figueiredo jogava um pouco mais que o Rodrigo Caio, né? Tem isso também, né? Lógico. Muito mais. Mas o Rodrigo Caio, ele dá uma entrada, no início do jogo ele sempre dá entrada no atacante. Não, mas o Flamengo, vocês lembram de 2000 todos os jogadores do Flamengo estão nessa pegada. É bem como disse o Maurício, tem aí sim, ô Gabardo, um sentimento de que podemos tudo, somos imortais, somos invencíveis, a gente treina quando a prefeitura proíbe, joga quando não dá para jogar, sabe, transmite o jogo independentemente das leis, arruma uma MP para mudar tudo. Tem um sentimento no Flamengo, os dirigentes batem boca, xingam torcedores, como alguns que estavam ali em volta, como aconteceu ontem. O Flamengo está numa levada perigosa aí. Mas, ô Pedro, ontem teve uma coisa que foi absurda, que foi o Egídio. No jogo contra o Volta Redonda, ele mata o cara logo no início do jogo, o cara do Volta Redonda. Aí ontem tem um contra-ataque puxado pelo Gabigol, mas era e ele não dá a entrada, não levanta o cara. Era só dar um empurrão, não precisava botar não, era só fazer qualquer coisa menos que ele fez. E aí o Gabigol entrou com... Ele tentou, Duda. Ele tentou, ele deu... Se você fizer um quadro parado, tem uma imagem que ele tentou, Duda. Ele tá no ar e não consegue pegar, o Gabigol chegou antes. Aí é explosão, aí é 1 para 1. A qualidade fala mais alto. Pode tentar... Agora, que lançamento aí do Rafinha. Nossa... Demais. Só para completar no assunto aquele do Rodrigo Caio, vocês lembram de 2017, daquele lance com o Jô, São Paulo e Corinthians? Foi o famoso lance do fair play, que o Rodrigo Caio admitiu que foi ele que tocou no goleiro, e por isso o cartão foi retirado para o Jô, seria o terceiro cartão amarelo dele, e ele pôde jogar a partida final pelo fair play do Rodrigo Caio, que mudou completamente. Agora, a confusão ocorreu ontem também entre os dois técnicos, entre integrantes da comissão técnica. O tempo fechou entre o Odair e o Jorge Jesus. Não trocaram cumprimentos depois do jogo. O Jorge Jesus foi apertar a mão do Odair, que passou reto. E pelo relato de alguns repórteres do Rio, o clima esquentou mesmo na escadaria em direção aos vestiários. Ficaram batendo boca o Jesus e o Odair. Ô, Gabardo, na entrevista para a Flu TV, a repórter pergunta para o Odair o que houve e diz assim, não é a primeira vez que o auxiliar faz isso, e na próxima vez, se ele fizer, aí ele respira e diz assim, aí não vai ficar legal, vai ficar chato pro ambiente do jogo. Mas por que o Odair e o Jorge Jesus estão com bronca? O que houve entre eles? Nesse jogo a bronca maior foi o Odair e o auxiliar do Jorge Jesus. João de Deus. Não, mas e aí na hora de se cumprimentar, eles não se cumprimentaram. Eu acho que o começo da bronca é pela entrevista do Jorge Jesus no primeiro Fla-Flu, né? Onde, lá na final da Taça Rio, onde ele disse que o Fluminense se fechou e jogou para perder de pouco. Acho que já criou um clima de instabilidade. Mas o Odair já ouviu isso, né? Já, mas assim, aí depois, ontem, sim, o Grenal, inclusive, né? Depois do jogo, durante o jogo ontem, teve uma discussão, que o Leonardo citou, do auxiliar do Jorge Jesus com o Odair. O motivo eu não sei, mas ali já esquentou. Ali o clima já começou a ficar muito ruim e acabou se tornando pior ainda depois que o jogo acabou. Não, o Odair teve que ser contido pelos jogadores do Fluminense. Essa bronca, eu sei que o Pedro vai chamar o comercial, essa bronca não é de agora. Lembra daquele jogo lá que o Inter perdeu no Maracanã? Lá já tinha começado, foi o jogo do Guerreiro, lembram? Sim. O pênalti no Guerreiro. Sim. Ali já começou a coisa. Ela já vem de mais tempo. Guerrinha, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Estão abertas as inscrições do vestibular da Facate. Informações, Guerrinha, facta.com.br, tá legal? Cultura... Anotou, tá bom. Então, não esqueça você que está ouvindo também, né? A Facate está com as inscrições para o vestibular abertas. Nós vamos ao intervalo comercial. Eu vou falar de vacina na volta, pode ser? Graças a Deus. É tudo que eu quero ouvir. Vai logo nesse comercial, nessa notícia aí. Vamos, ligeiro, vai! L de leite e 10 minutos em nome de Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, Ruder, 48 anos cuidando da sua segurança. Facta dinheiro na mão para dar uma folga nas contas, hein? E ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Andressa Xavier.
Pedro, a Rússia anunciou hoje de manhã que parte da fase de testes clínicos, ou seja, em humanos, da vacina que eles estão desenvolvendo contra o coronavírus, ela é uma iniciativa do governo e obteve sucesso. Foi isso que disse a Rússia, afirmando ainda, Pedro, que tem a expectativa de que a imunização comece a ser distribuída entre os dias 12 e 24 de agosto no país. Testes bioquímicos da vacina ainda precisam ser feitos, mas o Ministério da Saúde da Rússia espera finalizar esse processo até setembro. No mesmo mês deve ser iniciada a produção em massa da vacina por laboratórios privados, pelo menos foi essa a projeção feita nessa manhã. Diga, Maurício. Deixa eu te perguntar um negócio que eu lembro, mas aí como a gente quer muito essa notícia boa, talvez a gente fique superestimando e tornando mais otimista do que de fato foi dito. Mas eu lembro... É o que eu faço todos os dias, superestimar... Participa... Viu, Maurício? É o que eu faço todos os dias, superestimar os tratamentos desse troço aí que eu não aguento mais. Pois então, Pedro, eu quero lembrar que tem uma brasileira envolvida na vacina de Oxford. Eu lembro sempre da expressão que ela usou, que as perspectivas eram, abre aspas, altamente promissoras. Oxford. Tem uma outra da China e essa agora da Rússia. E todas elas, olha que cientista costuma ser reticente, ele costuma ser mais devagar, assim, para não vender falsas ilusões. Mas essa é a terceira vacina, Andressa, que eu ouço alguém que participa dela falar no promissor do resultado, que as coisas estão andando positivamente. São as três que têm essa perspectiva. Oxford eu tenho certeza, mas as outras duas, a russa e a chinesa também, né? Os cientistas têm sido não tão céticos quanto a gente imaginava, né, Maurício? Porque normalmente quando a gente leva esse assunto para um especialista, eles dizem assim, não, vamos com calma, peraí, não é bem assim. Nesse caso, parece que são esperança mesmo para resolver o problema do coronavírus, para frear em algum momento. Mas, claro, quando a gente olha na ponta do lápis, muitos dos cientistas falam que é mais provável que a gente tenha a vacina para distribuição a partir do ano de 2021, ano que vem, portanto. Mas esses testes, tanto Oxford quanto esse que é anunciado agora pela Rússia, já falam em agosto ou setembro. Oxford falou que terá o resultado dos testes, e aí os testes já em massa, em setembro, para dizer se a vacina é eficaz ou não. E tanto há esperança que, no caso de Oxford, a vacina já está sendo produzida, inclusive, em larga escala, para, se der certo, e é o que a gente espera, é o que a gente torce todos os dias, né, Pedro? Se der certo, comece a distribuição. Mas eu tenho outra. O certo disso tudo tem uma coisa, Pedro Ernesto. O verão de 2021 vai ser glorioso. Verão que vai ser. E olha só, Davi, falando em Davi, falando em verão, falando em Estados Unidos, Carnaval. As vacinas experimentais receberam status de via rápida nos Estados Unidos. O que quer dizer? Que o processo deve ser acelerado pelo setor, pelo departamento que cuida disso. Ele diz, pode acelerar a análise desses remédios, dessas vacinas que mostram o potencial de atender aos pacientes de coronavírus, as pessoas, os grupos de risco especialmente. E por isso duas receberam esse selo nos Estados Unidos, a BioNTech e também a Pfizer. São os dois laboratórios que estão Pfizer, testando. É isso que eu queria te dizer. A Pfizer, eu li de um diretor da Pfizer, eles estão fabricando também a vacina com a convicção de que vai dar certo. O lema do carnaval vai ser ninguém é de ninguém, Pedro Ernesto. É verdade. O verão vai ter vacina, carnaval e muito futebol. Tu imagina que verão. Vai ser o maior verão de todos. Deixa eu falar pra você. Se prepare para 2021. Quem sobreviver vai esse passar troço ninguém é de ninguém. Do verão de 98, Davi. Esse troço ninguém é de ninguém, tu não tem muita, digamos, intimidade com esse processo, né, Davi? Não, mas eu espero ter agora, né, no verão de 2021. Graças a Deus. Dizem, né, Davi, a história diz que o carnaval, depois da gripe espanhola, foi pegado, né? O livro do Rui Castro sobre o Rio de Janeiro dos anos 20, do século 20, ele começa exatamente nisso aí, nessa parte. É um livro muito gostoso pegado de ler. E ele diz que foi o maior carnaval de 19, porque em 1918 foi a peste, né? A gripe espanhola. No Rio de Janeiro morreram 15 mil pessoas de gripe espanhola. Agora já foram 10 mil, se não me engano. Não sei se a Andressa vai me corrigir aí. Morreram 15 mil pessoas em 1918. Então vocês imaginam o tamanho do que foi a gripe espanhola. Né? Aí, quando chegou o carnaval de 1919, foi
uma loucura mesmo. Uma né? aglomerada aí. O maior dos carnavais. Vamos. O nosso lema vai ser, além de ninguém, vamos nos aglomerar. Ruim aqui, ó. Rio de Janeiro, 11.400 mortos já. Essa informação que o Davi pedia. E eu quero só dar mais um destaque, Pedro, lá para gaúchazh.com, na coluna da Jeane Guerra, tem vagas de trabalho, vagas de emprego, informação sobre isso. Tem muita gente precisando, então a Jeane Guerra tem pelo menos 2 posts hoje que eu já vi falando sobre vagas de trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Legal, acadêmicos da aglomeração. Hein, Davi? Vamos ver. Acadêmicos da aglomeração, bloco. Vai ser isso aí. Vamos nos aglomerar. Lembra? Vai ser o carnaval do distanciamento zero. Hoje eles pedem distanciamento de 2 metros. Vai ser o distanciamento muito zero. Trenzinho, né, Léo? O Muito trenzinho. Léo vai pular em casa. O Léo vai pular em casa. A pena que o Guerrinha está comprometido com o Maurício, senão eu ia me agarrar com o Maurício. Não vai ter máscara. Não vai ter fantasia. Não, mas não, é todo mundo o sem conceito nada. de ninguém é de ninguém, é esse. É esse, claro. Não tem Maurício, eu tô imaginando o Maurício. O Maurício pulando o carnaval só com aquele aventalzinho dele, o Guerrinha atrás. Com aquela touca e aquele óculos. O Pedro pulando em cima, vai ser uma loucura. O Pedro, Unidos sabe do 3 em 1 falou, é o nome da escola de samba. Tu falou do laboratório Pfizer, né? Que é uma dos que estão... Sabe, há 20 anos atrás a Pfizer também trouxe algo revolucionário, né? Pro mundo. Foi? Tu sabe o que ela trouxe, não? O azulzinho? Exatamente. Ai, resolveu. Há 20 anos atrás, se eu não me engano, 20 anos, eu acho, foi a Pfizer que colocou no mercado o Viagra, né? Que mudou a maneira enfim, da vida sexual da terceira idade, vamos dizer assim. Tu tá falando de mim, por acaso? Não, tô colocando apenas o fato. A interpretação vai de cada um. Claro. Eu tomo todos os dias isso. Pra quê? Pra almoçar, né? Pra almoçar, abre o apetite. 20 anos depois, naquela Pfizer época, pode ajudar novamente época, uma grande parcela da população. Naquela época, o teu inspirador, o Paulo Santana, quase enlouqueceu por causa do Viagra. Foi assim. Deu uma entrevista no Jô, lembra, Davi? Foi uma loucura. Ele ficou obcecado. Leste a minha coluna. Leste a minha coluna. É porque tu tem copiado as minhas colunas. Tu sabe decora tudo que eu faço. Tu viste, ele te iniciou o assunto e o que ele falou? Paulo Santana já escreveu sobre isso. Porque ele sabe decora as minhas 16 mil colunas. Ele ficou secando. Ele é mau caráter, ficou tu leste a coluna do Gabardo hoje, Santaninha, em Gaúcha ZH? Eu não sei quem é. Não sei quem é. O nosso grande colunista Eduardo Gabardo está tratando do possível reaproveitamento do André. Não é isso aí. O Gabardo insiste com isso, Léo, é o mesmo dia que falam da vacina, me falam da volta do André. Que não deram certo. Ô, Santaninha, na verdade é o método Gabardo. Isso não é opinião, isso é informação. Sem aproveitamento. Olha, e com o Renato chegando agora aqui, né? É evidente que o Gabardo tem informação mais quente ainda, né? Por isso que ele escreveu. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Isso é informação. Uma leitura do que poderá acontecer. Me parece que esta é uma situação clara. Se ele não for negociado, né? Existe a possibilidade ainda de ser negociado, mas não está surgindo uma proposta, não tem nenhum indicativo. Ninguém quer, cara. Esse é o ponto, né, Pedro? Não tem nenhum indicativo de que ele vai ser negociado. Gabardo, tu imagina o roteiro de jogos que o Grêmio vai ter pela frente. Daqui a pouco não tem quem escalar, cara. E o André tá lá com o contrato. Sempre tem. Escala o Romildo. É por isso que isso é como dizia Fábio Koff, olha aqui, ó. O ruim tu tem que mandar embora, senão ele acaba jogando. Mas o Grêmio não tá conseguindo mandar. Aquele jogador lá que o Fábio Koff não gostava. E o Filipão gostava. Daqui a pouco o Filipão, cadê o fulano? Teve uma grande proposta por ele e eu vendi. Vocês viram aquele filme Moneyball, né? Que é um filme sobre beisebol que muda a história do beisebol. Eles começam a aplicar estatísticas, né? E aí o Brad... É o homem que mudou o jogo. Exato, é. E aí ele arma todo um time, ele começa a contratar jogadores baratos que ninguém olhava, mas os caras tinham estatísticas muito boas. E aí o técnico não colocava pra jogar. Aí chega um dia que ele enlouquece e ele negocia os 3 melhores do time de uma tacada, assim. Aí ele chega no vestiário antes do jogo, tu não pode escalar o Penha hoje.
Por que não? Porque eu negociei, o técnico fica branco. E aí ele começa a colocar os jogadores que estavam disponíveis, não tinha mais solução, e viram um caso de sucesso, né? Tanto que virou filme. E foi um marco, até inclusive na questão da estatística no uso de outros esportes, como o futebol. Isso é como diz o Santaninha. Se for jornalista e andar perto do microfone, daqui a pouco fala na gaúcha, né, Santaninha? Pedro, quem tá Qualquer um fala do microfone da gaúcha, Pedro. O que é uma ofensa. É Coimbra falando agora. O Nelson foi tão difícil, Pedro Neto, de fazer a Rádio Gaúcha ser o que é a Rádio Gaúcha. E hoje qualquer um fala do microfone. Por exemplo. O que é acabar, o Duda, olha aqui, Pedro, o Lucha tá perdendo jogadores, e perdeu mais um. Ele já tá perdendo o Dudu, que tá indo pro Catar, e o Rony, que é muito bom jogador, aquele que era do Atlético. Pois é, olha o que aconteceu com o Rony. É uma situação inusitada, é porque ele foi do Cruzeiro para um time do Japão, a Albirex Niigata, e do time do Japão para o Atlético Paranaense, e aí do Atlético para o Palmeiras. Quando ele foi do Japão para o Atlético contava que ele estava livre no mercado, mas pelo contrato que ele tinha com o clube japonês, não estava. Este é o entendimento da FIFA. Punição da FIFA anunciada hoje. 4 meses de suspensão para o Rony e o Atlético proibido de registrar jogadores nos próximos 2 anos. Certamente isso ainda vai parar no CAS, mas esta é a decisão de hoje da FIFA. O Rony não pode jogar por 4 meses. É um problema para o Luxemburgo. Tá que sacanagem com o jogador, né? Sacanagem com o jogador. Não, mas é que o Albirex o comprou e ele resolveu que não queria mais jogar lá. E aí ele voltou pro Brasil e ele chegou a treinar no Botafogo. Se eu não me engano, ele inclusive foi apresentado no Botafogo. Treinou e tal, numa pré-temporada, e o Botafogo percebeu aquela situação e resolveu não contratá-lo. O Atlético apostou e se deu bem, porque acaba de vender o jogador e tal. Só que a bronca caiu no colo do Palmeiras, né? Caiu mesmo. Olha aqui, ó. Os produtos Steel estão com você para fazer o seu melhor no campo ou no jardim. Eles oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem a garantia de 2 anos e peça de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha, hein? Olha só, hein? Escolha Steel e leve a confiança que só a marca líder em ferramentas monitoradas pode oferecer. Steel com você para fazer o melhor. Intervalo comercial. Nós voltamos em seguida. Hoje é o dia do rock e o nosso Elvis Presley Tupiniquim vai cantar um rock para nós daqui a pouco. Voltamos em seguida. Da vacina. E temos uma notícia também importante que daqui a pouco eu vou falar com o Alemão, que foi uma entrevista que ele fez ontem com um doutorando lá da Universidade de São Carlos, que tem um equipamento nano, não sei o que, tecnologia, que também é um enfrentamento legal para o coronavírus aí que está nos atormentando. Mas enfim, bom, gente, o Grenal deve ser quarta-feira, é isso, né, Gabardo? Hoje deve ter definição, Pedro. O trabalho está sendo feito para que ele aconteça na quarta-feira com TV aberta. Esse é o trabalho, esse é o pensamento tanto da emissora que tem os direitos, como da Federação Gaúcha de Futebol. Se tiver a liberação, vai ser na quarta. Então aguardamos a definição para hoje. Se não der, na quinta-feira. Bom, o Renato está em Porto Alegre. Não só para a loucura que vai ser esse calendário, Pedro. O Campeonato Cearense começou hoje com um jogo às 9 da manhã. O Ceará ganhou jogando no CT dele, o jogo era fora, mas foi no CT por questões, né, de sanitárias. Jogou contra um time, o Barbalha, que ele, como ele não tinha mais chance de cair, ele dispensou todo mundo. O que ele fez para as 2 rodadas que faltam do campeonato? Ele alugou um time. Ele alugou o time do União da 2ª divisão, inclusive com o técnico, e vai cumprir o calendário, né? Não vai cair. E o jogo só foi às 9 porque na quarta-feira tem o clássico Fortaleza e Ceará, então teria de cumprir aquele intervalo mínimo obrigatório. E aí nós temos. Agora tem um jogo às 2 da tarde também no Campeonato Cearense e tem outro às 6. Mas vai ser a loucura do calendário, para cumprir tudo antes que comece o Brasileirão no dia 8. Meu Deus. E lá tem 2 da Série A, né? Essa é a dificuldade do Ceará, né? Que, aliás, tem uma situação sanitária hoje muito melhor, graças a Deus, né? Sim. Se recuperou bastante. Estreou Guto Ferreira lá no Ceará, ganhando de 5-0. Que coisa, e o Daniel Escola tem uma pequena boa notícia no topo da curva de leitos de UTI no Rio Grande do Sul. Nos últimos 4 dias não houve variação importante. Poxa, será que vai
Será que vai melhorar? Tomara. Mas aí nós voltamos, o Guerra, aquele negócio que a gente falava desde que foram colocadas as restrições mais recentes. Todo o trabalho que está sendo feito pelo governo do estado e a prefeitura não é para manter por tempo indeterminado a bandeira vermelha, é para reduzir, para abrandar a cor dessa bandeira, por mais que esteja frio e o inverno e tudo mais que a gente sabe. Mas todo o trabalho da restrição e da tentativa do aumento de número de leitos é para o abrandamento da bandeira, para essa cor ficar mais para cá, né? Em vez do vermelho e laranja, em vez do laranja o amarelo, essa notícia do Daniel Escola vai para esse caminho, se Deus quiser. Andressa, são 63 municípios que pediram revisão da bandeira vermelha, é isso, né? Isso, e agora às 4h30 da tarde que a gente vai ter o resultado, como tem sido, né, Pedro? Na segunda sai o resultado para começar a valer a partir de terça-feira. Infelizmente o número aqui em Porto Alegre não segue estável, viu? Eu estou olhando nesse momento o monitoramento das UTIs. A gente tinha na sexta-feira 214 pacientes com coronavírus, agora já são 225. Então segue crescendo aqui, embora o número de UTIs esteja aumentando também, felizmente, né, Pedro? Também. Felizmente, porque agora tem mais 10, por exemplo, no Hospital da Restinga, mais 10 leitos de UTI para pacientes com coronavírus, o que é muito importante. Que bom. É que eu acho, Andressa e Pedro, que a gente precisa chegar num detalhe que eu acho que é muito importante. O aumento de casos, quantos casos estão vindo do interior para a capital por falta de leito no interior? Também tem isso, né? Tem. Segue na média histórica, viu, né? Guerrinha? Tem seguido na média histórica, mais ou menos metade dos pacientes tem vindo do interior, que é no controle, na regulação dos leitos de UTI que isso acontece, né? Então, pessoas de outras cidades que acabam vindo aqui para Porto Alegre ou para outros municípios da região. Porque o interior tem muito menos leito que a capital, né? Sim, então, principalmente a grande Porto Alegre. Acaba lotando, e aí onde é que vamos procurar socorro? Na capital. Nem tem para Covid, né? Alguns municípios nem tem para Covid. Cachoeira do Sul, por exemplo, não tem como tratar os pacientes. Não, muitos, a maioria não tem. Isso né? aí, a maioria. Deixa eu mandar um abraço para o Rui Lopes, lá de Santo Antônio da Patrulha, um ouvinte do Sala, está sempre ligado, manda sugestões, hoje está de aniversário. Parabéns, e cuide-se, né? Cuide-se, o Grenal em casa. Não sai de casa, pelo amor de Deus. Não sai. O problema aí que a Andressa está falando do leve aumento, né, de pessoas internadas nos hospitais, né, é que também o corpo médico ele é afetado pela doença, né, e há baixas no corpo médico. E esses intensivistas, né, eles são especialistas. Demora para a pessoa, o médico ali, para aprender a entubar, aquela coisa toda que tem que fazer num processo desses aí, que é um processo sofisticado esse de tratamento da Covid-19, né? Então, tem esse que é o problema. Fala, né, Davi, que não basta a estrutura ali. Tem uma UTI, tem um respirador, tem um leito. Não basta isso, tem que ter o médico intensivista. E hoje esse é um dos grandes problemas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, é ressaltado pela Sociedade de Infectologia, exatamente isso que eles estão falando. Hoje. Exatamente. Tá falando com uma médica aí que é bem experiente, e ela dizendo o seguinte: olha, faz muitos anos que eu aprendi a entubar, eu acho que eu nem sei mais. Então, né, é um processo que é bem complicado, não é algo simples para se tentar. Esse que é o drama, né? Esse que é o drama. Porque, mas havia assim que como a sociedade, Pedro, está estafada ela já não aguenta mais, né? Tanto tempo, são 4 meses, né, de restrições. Sim, tu vê que o prefeito apertou tudo aí e não passou de 39 o isolamento social, né? As pessoas Ontem teve um bom índice, viu? Ontem teve um bom índice. Domingo, né? Domingo, chuvoso, tudo que ninguém quer ir pra rua, 60,1%. Mas já é algo para comemorar, né, Pedro? Pra gente ver como é possível, mesmo que seja um domingo, mesmo que seja um dia chuvoso. Pois e aí as pessoas, a sociedade a economia já estrangulada, as pessoas cansadas, a resistência já acabando, e ao mesmo tempo nesse momento é que, digamos assim, o pesado da doença ele migra para cá, porque vê que ele migrou para o sul. É curioso isso, né? Porque parece um comportamento racional do vírus, por incrível que pareça, porque ele sai do norte, tanto nos Estados Unidos como aqui, vem para o sul. Sul e Centro-Oeste, viu? Que são as duas regiões com aumento. Eram as duas regiões que estavam saindo bem dentro do possível, né? A gente sempre fala dentro do possível para uma pandemia. Mas agora diminuiu no norte, diminuiu no nordeste.
Não quer dizer exatamente, porque o Centro-Oeste não tem o frio que a gente tem aqui, né, Malenotti? Então a doença está se mostrando forte em todos os lugares. O que pega mais aqui é porque tem a ocupação de leitos também por causa do frio. Assim. Ô Pedro... Ô, meu roqueiro, canta uma música aí, meu roqueiro. Hoje é o dia do rock, tu é o nosso roqueiro. Vamos lá, bonitão. Olha só, Pedro, eu fico feliz, né, que associem a minha imagem ao rock and roll, né, porque é uma bandeira que eu defendo há 30 anos. E ontem foi feita uma live muito bonita através da Prefeitura de Sapiranga, né, da prefeita Corinha, e nós conseguimos arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos só na ação de ontem, né, com o show do Acústicos Valvulados e de outras 5 bandas da região de Sapiranga. Né? Então, a gente sabe que não é a forma como a gente gostaria de estar celebrando uma data importante, e o Dia do Rock ele é feito... em função do Live Aid, que foi um festival de rock feito em 1985, né, um festival que também já era engajado na luta contra a fome, enfim, né, na África e tal. Tinha uma ação assim que foi feita no 13 de julho de 1985, então de lá para cá ele foi instituído o 13 de julho como o Dia do Rock, né? E eu mas canta aí pra mim. De ser associado, né? E hoje já teve matéria minha no Bom Dia Rio Grande, uma no Jornal do Almoço, e eu fico feliz, né, que associa a Ivete Sangalo ao carnaval e o Malenotti ao rock and roll. Por isso, Pedro, vamos encerrar esse sala cantando juntos. Aqui, ó. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então tá bom. Valeu, Pedrão. Valeu, um abração pra ti, Malenotti. Pedrão, depois dessa palhinha tua, eu acho que tu podia migrar pro rock, Pedrão. Tu acha mesmo? Mas ele tá prometido eu acho pro que no samba, Gaúcho eu fui mal. Ele tá prometido pro samba, ele me pediu um repertório inteiro com 12, 14 sambas, eu já dei pra ele, ele começou a escolher, dizendo, esse eu não quero. Que maneira eu quero, Pedro? Faz o que eu tô dizendo. O Pedro é crossover. O Pedro é crossover, o Pedro navega em todos os oceanos musicais aí. Isso. Deixa eu falar com o Alemão agora aqui, ó, que quero que vocês ouçam aí com atenção. Alemão, tu entrevistaste ontem o cara lá da Universidade de São Carlos, eu achei muito interessante. O homem está tratando com nanotecnologia e está tendo avanços importantes em termos de saúde. Repete rapidinho isso aí, Alemão. Pedro, boa tarde a todos. Ontem eu conversei à noite no Faixa Especial com o Marcelo de Assis, que é doutorando, pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo. Eles já desenvolveram, está testado e aprovado, um tecido que inativa, ou seja, mata o coronavírus. Era uma pesquisa já que estava em andamento para outros vírus, bactérias, foi adaptado e agora já tem inclusive os testes e a produção deve começar em seguida, questão de semanas, já estão articulando com fábricas de tecidos. Num primeiro momento, tecidos, o que eles colocam? Eles colocaram nanopartículas de prata. Eu até imaginei, bom, o custo vai ficar altíssimo, né, pelo resultado que traz. Não, 5% aumento no preço final do tecido. E o que acontece? Quando por exemplo, uma gotícula com um vírus, no caso coronavírus, fica naquele tecido, em 2 minutos, essa composição da nanopartícula de prata com o tecido faz aquele vírus morrer. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. Aí o médico vai comprar o avental e vai ter a nanopartícula de prata, é isso? Exatamente. Esse é o primeiro público, inclusive. Depois vão botar no mercado. Isso já é certo, vão colocar no mercado. Mas eu quero dormir com esse troço. Eu também. Mas pensem... Eu quero transar com esse troço, gente. Como eu vou seguir Andressa. assim, Andressa? Como eu vou seguir? Não tenho nem comentários. O negócio é um tecido, não é um milagre, Pedro. Agora me liquidou. O programa já. Essa deu pra mim já. Pedro, milagre, Pedro. Andressa liquidou comigo. Alemão, se tu conseguir falar das manchetes aí.